Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto, né? Temos aqui uma análise preditiva bem interessante. É sobre um dos maiores pontos de tensão no Brasil hoje. O embate entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O material que a gente analisou projeta cenários futuros. Considera, assim, a recente prisão domiciliar do Bolsonaro e também uma sanção internacional contra o Moraes. E a nossa ideia aqui é destrinchar um pouco essa análise, sabe? Tentar entender as forças em jogo, as diferentes visões e o que pode estar por vir nesse cenário tão complexo. Prontos para essa conversa? Certo, vamos lá então. O material indica bem claramente que o conflito não deve esfriar tão cedo. Pelo contrário, né? A tendência que eles apontam é de intensificação mesmo. De um lado, a gente vê o Moraes consolidando seu espaço no judiciário, mas ao mesmo tempo ele acaba virando um alvo geopolítico, né? Com essa sanção americana pela Lei Magnitsky. Exato. Que é aquela ferramenta dos Estados Unidos para punir estrangeiros acusados de violação de direitos humanos ou corrupção, né? Isso. E a acusação específica contra ele é de suprimir a liberdade de expressão. Isso por causa das ações contra conteúdos que incitavam ataques ao Supremo. E aí, do outro lado, tem o Bolsonaro. Em prisão domiciliar porque, segundo a análise, ele descumpriu medidas cautelares. Quer dizer, aquelas condições que a justiça impôs para ele responder em liberdade. Entendi. Isso, claro, limita o espaço legal dele. Mas, por outro lado, parece que inflama ainda mais a base mais radical, sabe? A descrição que o material usa é tipo uma guerra de trincheiras, jurídica e política. Exato. E o que chama atenção, né, é como essa tensão toda, ela não só reflete uma divisão social profunda, mas também alimenta essa divisão. Sim, com certeza. Para alguns, as ações do Moraes são a defesa da democracia. Ponto. Enquanto para outros, essa situação do Bolsonaro o transforma num símbolo, quase um mártir. Isso mobiliza muitos apoiadores dele. É verdade. Fica claro que o judiciário, principalmente o STF, com o Moraes ali na frente, virou o palco central dessa disputa toda, né? Virou total. E nesse palco, aí que está uma das grandes incógnitas que a análise levanta. Qual é o impacto real dessa sanção americana contra o Moraes? Boa pergunta. Porque, por um lado, a análise estratégica sugere que sim, pode enfraquecê-lo. Restringe ações financeiras, mobilidade internacional. Mas, por outro lado, e aí olhando padrões históricos, o material aponta que, internamente, essa sanção pode até ser vista como uma medalha, sabe? Reforça a imagem dele como defensor da soberania nacional contra, tipo, uma interferência externa. É um fator bem imprevisível. É uma dinâmica complexa mesmo. E isso conecta com a outra dúvida crucial que a análise aborda: o futuro do capital político do Bolsonaro. Exato. A prisão domiciliar, obviamente, restringe ele, limita a ação direta. A análise social indica que essa condição de mártir pode energizar a base dele de forma duradoura. Pode. Mas fica a questão, né? Essa energia se mantém ou ela se dissipa com o tempo? Com ele ausente do debate direto, sendo representado por familiares, por aliados. São pontos em aberto fundamentais para entender o que vem pela frente. E considerando tudo isso, a análise projeta um cenário como mais provável, eles dão 65% de chance. Que é a chamada guerra de atrito. Isso. Nesse quadro, como seria? Bolsonaro continuaria em prisão domiciliar, os recursos dele na justiça não teriam sucesso rápido. E a comunicação dele seria mais indireta, né? Por aliados. Exato. E o Moraes administraria as consequências das sanções, mas recebendo apoio institucional do STF, que criticaria a tal interferência externa. Sim. E o país, bom, continuaria sob estresse. Com uma estabilidade política meio contida, mas que impacta a governabilidade, claro. E o que a análise talvez aponte como fator-chave para essa probabilidade ser tão alta é a resiliência das instituições, né? E ambos os lados. É uma possibilidade, essa capacidade de absorver o choque sem um rompimento total. Algo que talvez a gente subestime no dia a dia. Pode ser. Mas, claro, a análise não descarta outros caminhos, né? Não, de forma alguma. Existem os cenários mais extremos, embora eles achem menos prováveis. Tem a ruptura institucional, com 25% de chance. 25%? O que seria isso? Aí a coisa escalaria. Talvez a prisão domiciliar virasse preventiva por uma nova desobediência, por exemplo. Isso poderia gerar protestos massivos, talvez mais sanções dos Estados Unidos contra outras autoridades, uma crise diplomática e institucional bem aguda. Nossa, complicado.
E na outra ponta, o cenário mais otimista? A descompressão, mas com só 10% de probabilidade. Bem baixo. Bem baixo. Isso significaria alguma vitória judicial importante para o Bolsonaro, talvez um alívio nas sanções por negociação diplomática e, quem sabe, o foco nacional mudando para outras pautas. Economia, social. Entendi. E o que decidiria para que lado a balança pende? A análise aponta 3 variáveis principais. A coesão interna do STF, como a base bolsonarista vai reagir, e os rumos da política externa dos Estados Unidos. São fatores decisivos. Então, resumindo o que essa análise nos mostra, é um equilíbrio bem delicado, bem tenso. Exato. A polarização continua forte, não dá sinais de diminuir. Os atores principais estão testando os limites das instituições. E tudo isso sob o olhar atento da comunidade internacional. Os próximos meses, pelo que o material sugere, vão exigir vigilância constante. O sistema vai operar sob forte pressão. E para a gente fechar, a análise deixa uma provocação no ar, né? Uma variável de incerteza bem interessante. Como é que os resultados de outros processos contra o Bolsonaro, por exemplo, aquele da suposta trama golpista, Sim, ou mesmo o surgimento de novas revelações em outras investigações, como isso tudo poderia, de repente, embaralhar completamente esse tabuleiro de xadrez político e jurídico que já está tão complexo? é uma ótima reflexão. Mostra como o inesperado sempre pode reconfigurar o jogo, né? Fica aí pra gente pensar.